Olá, bem-vindos ao CairuCast. Eu sou a Luciane Torrano. Sou Flávia Packer. A gente vai conversar um pouquinho hoje qual que é a ideia do CairuCast, quem é o Instituto Cairu, quem somos nós e o que a gente pode trocar de experiência aí nesse momento. Lá, conta um pouquinho pra gente do que é o Instituto Cairu. Bom, Lu, o Instituto Cairu nasceu há muito tempo, né? Desse sonho nosso de transformar a saúde, em trazer aí um aumento de qualidade e segurança ao paciente. E a partir desse sonho, então, a gente idealizou o Cairu. Por que Cairu? Cairu é uma transformação de dentro para fora, né? Então tem aquela lenda, né, de que se você coloca o sapo numa água quente, ele pula rapidamente. Se você coloca na água morna, ele vai se acostumando com a temperatura até ele morrer cozido. E o desafio do Cairu é esse, é trazer para as pessoas qual é o momento de pular, né? E o pular não necessariamente sair da onde está, mas como que se transforma dentro da atividade que se tem feito. Muito bem. E quais as atividades do Cairu? O que o Cairu faz? Bom, o Cairu tem aí várias frentes de atuação. A gente está forte na questão de cursos, né? Então, tem o curso de liderança Lean, tem o curso de Jidoka, o Hansei, o Hoshinkari, tem vários temas aí, procurem nas nossas redes sociais aí que a gente explica sobre cada curso. A gente trabalha com mentoria para quem quer agora, né, está chegando dezembro, né, então na nossa rede social vai estar falando um pouquinho aí dessa questão de planejamento. E a gente tem a questão da consultoria aí, que é a revitalização dos sistemas de gestão nas organizações de saúde. Então, o CairuCast vem para a gente trocar experiências, né? Na verdade, a gente vai convidar pessoas para contar da sua prática. Hoje é o nosso primeiro episódio, e aí a gente vai contar um pouco da gente, um pouco do Cairu, até para quem não nos conhece, quem não sabe o que é Lean, o que é desenvolvimento de pessoas, porque eu não sei você, mas todo mundo fala para mim, e o que é Lean mesmo? Principalmente quem nunca ouviu falar, né? Então, me conta um pouquinho de você, depois eu conto de mim, para a gente ir conversando um pouco do Lean, do desenvolvimento de pessoas. Bom, sou enfermeira de formação, né? Aí nessa jornada trabalhei na prática clínica, né, durante alguns anos. Depois eu fui para a área de qualidade, da gestão da qualidade, processos avaliativos. Nesse caminho aí a gente foi estudando sobre gestão, conhecendo um pouquinho, né, como ampliar essa atuação dentro dos serviços de saúde, e depois segui aí para a área executiva, né, trabalhei aí como diretora executiva por um período em Brasília, e depois então eu comecei a consultoria, né, como gestora, e aí então nasceu o Cairu, onde hoje atuo nessa área aí de consultoria de sistema de gestão aí Lean. Eu também sou enfermeira de formação há 23 anos. A gente se conheceu na faculdade, né? Desde a faculdade a gente já era inconformada com algumas coisas, principalmente com metodologia de ensino. Então, a gente acredita que aprende se divertindo, e a gente tem feito esse esforço aí no Cairu para tornar nosso sonho realidade, né? Nessa jornada eu fui enfermeira assistencial, gestora, avaliadora de qualidade, e depois eu acabei estudando um pouco de desenvolvimento de pessoas, né? Então hoje eu sou analista de perfil comportamental e mentor. Mas tudo para objetivo final, que é o paciente, né? O nosso objetivo sempre é o paciente. Por mais que a gente mudou a rota, quando eu me formei eu falava que eu nunca ia ser enfermeira, que eu ia sempre ser enfermeira, que eu gostava de cuidar. Aí cada vez que eu era promovida, meu pai falava, e aí, você tá abandonando o paciente? Não, eu tô cuidando de mais pacientes. Porque daí eu não fazia assistência direta, mas eu conseguia pensar em mais pacientes. Então, hoje no Cairu a gente pensa na transformação da saúde, né? Enquanto que a gente pode mudar mais pessoas para a gente conseguir mudar mais a saúde. Porque o hospital é o lugar mais perigoso do mundo, e se a gente ficar internado, a gente precisa ter um lugar aí que a gente confie, né? Que seja seguro pra gente, para todas as pessoas, né? Que a gente ama. E me conta do Lean. O que é o Lean? Bom, o Lean tem várias vertentes, né? Mas ele nasce aí no sistema Toyota de gestão, né?
E pós-guerra, o MIT começou a estudar o sistema Toyota de produção, e aí a nomenclatura Lean nasce na década de 90 aí, com essa pesquisa. Tem um livro aí muito famoso que fala sobre a máquina que mudou o mundo. Bom, e o Lean, na verdade, ele fala muito mais de prática, né? Muito mais do que teoria, do que conceitos inteligentes sobre, né, a gestão, sobre o trabalho. Ele fala de como executar isso, né? De como a gente estabelecer um compromisso com o trabalho, né? E quando a gente está na função de gestor, o quanto a gente se envolve nesse compromisso de desenvolver pessoas, né? Então, o Lean é sobre desenvolver pessoas, resolver problemas e eliminar desperdícios. E as ferramentas, ela vem aí para objetivar e potencializar essa questão da filosofia. E pensando aí nesse ponto, né, de desenvolvimento de pessoas, que para mim é o pilar fundamental da filosofia, me conta, Lu, como que foi essa experiência sua aí nessa jornada de desenvolver pessoas? Então, eu naturalmente sou dominante influente. O que significa isso, né? Eu sou focada em resultados e eu era uma gestora muito brava. Então, eu conseguia os resultados, mas era porque as pessoas tinham medo de mim, não porque elas entendiam o que era para fazer. E aí, quando eu comecei a estudar o Lean, quando eu comecei a ver que eu tinha resultado, mas tinha muito desgaste para mim e para a equipe, eu comecei a estudar inteligência emocional, desenvolvimento de pessoas. E aí eu entendi que eu tenho que tratar cada pessoa como ela quer ser tratada, não como eu gostaria de ser tratada. Então, o jeito que eu era, eu achava que todo mundo gostava. Então, eu tratava as pessoas, e aí, quem era dominante gostava de mim, porque eu era objetiva, e quem não era sofria com isso, né? Então, o desenvolvimento de pessoas veio disso. E aí, eu comecei a estudar, comecei a ouvir mais. Eu tenho muita dificuldade, naturalmente, de ouvir as pessoas, mas hoje eu treino, porque desenvolvimento de pessoas é treino. Então, eu sou assim, eu nasci assim, não tem síndrome de Gabriela. Existe treino, a gente consegue treinar e ir melhorando. Tem dia que meu dragão tá solto? Tem dia que meu dragão tá solto, porque naturalmente eu sou assim, mas eu consigo pensar mais nisso. E quando eu comecei a estudar desenvolvimento de pessoas e pensar nas pessoas, uma coisa que me incomodava é que às vezes as pessoas não estavam felizes onde elas estavam. E elas falavam isso, que queria trabalhar em outro lugar. E aí eu ficava, mas eu vou investir em pessoas que eu tô vendo que não vai ficar. E aí eu aprendi que eu tinha que desenvolver as pessoas. E elas iam potencializar, se não fosse naquele emprego, em outro lugar. Elas iam levar isso. Então, eu acho que o Lean fala muito disso, né? De ir ao Gemba, onde o trabalho acontece, ouvir as pessoas, ver como elas fazem. O último projeto que eu fiz agora, por exemplo, eles ligavam várias vezes para nutrição para várias coisas. E aí eu fui conversar na nutrição. Então, elas ligam porque elas querem, a gente nunca pediu. E era um tempão gasto todo dia pelo enfermeiro, porque ele entendeu que ele precisava ligar e, na verdade, a nutrição nunca pediu, até atrapalhava. Só que a gente só descobre isso indo lá, conversando com as pessoas. É um negócio simples, mas que em tempo tinha uma representatividade muito grande, né? Nesses seus projetos, Flá, qual que você gostou mais de fazer de Lean? Bom, acho que tem inúmeros projetos, né? E o desafio, acho que quando você traz essa questão de desenvolvimento de pessoas, né? É uma coisa interessante, porque a hora que a gente olha a nossa jornada, né? A gente veio desde a questão da educação, né? Nos nossos projetos na faculdade, e isso foi desenvolvendo ao longo do tempo, né? E uma coisa interessante, porque eu já sou, né, o meu perfil, sou influente, dominante, né, então eu saio falando mais do que o homem da mala, exceto na câmera, né? Esse é o meu desafio, né, estou treinando aqui, pessoal, então vocês ponderem. É treino, até as centésimas
Até a hora primeira a gente vai dar muita risada ainda. Mas, então assim, as pessoas sempre foram uma coisa relevante. Então, um projeto muito interessante que eu pude vivenciar aí em uma instituição foi essa transformação da liderança, né? E como a liderança começa a olhar para o trabalho a ser feito, né? Então, é muito interessante, porque quando a gente começa a ir ao Gemba e entender o trabalho da liderança, você vê muitas vezes que eles estão resolvendo problemas operacionais, né? Nos quais eles teriam que delegar, né? Então, essa centralização de informação, essa centralização dos problemas, às vezes isso não é uma maldade, a gente via muito que isso estava envolvido na questão da pessoa preencher o tempo e informação de alguma forma, ela traz um determinado poder dentro da gestão tradicional, né? Então, isso foi um projeto muito bacana, porque ao longo aí dos 2 anos de projeto, a gente pôde ver as pessoas se transformando de uma maneira incrível e conseguindo olhar para o trabalho da gestão e desenvolvendo as habilidades, que eu acho que um dos pontos chaves do projeto que caminhou muito bem, foi essa questão de ensinar as pessoas a resolverem problemas, né? Então, o Lean, ele fala sobre isso, como resolver problemas e quais são os níveis de problemas, né, que a operação vai estar com autonomia para isso e como a gente estrutura uma cadeia de ajuda para que a gestão realmente ela faça a intervenção no momento correto, a tempo, para que isso não traga prejuízo para a assistência do paciente. Então, acho que esse foi um projeto bem, bem interessante. Bom, o projeto que eu mais gostei, acho que foi o primeiro, assim, que foi da UTI pediátrica e da farmácia. Era bem pequenininho o projeto, mas a gente foi com tanto entusiasmo para fazer o que a gente tinha visto na aula acontecer, que a gente ficava lá na farmácia, ficava lá na UTI pediátrica, tentando melhorar a interação. E tinha coisas muito simples que podiam ser feitas e a gente falava, mas por que vocês não fazem? Ah, porque ninguém nunca perguntou. E eu acho que me marcou, talvez por ser o primeiro, mas por ouvir as pessoas, né? Porque eu achava que quando eu perguntava para a gestora falava que não tinha mais jeito, que não tinha mais como resolver, que já tinha feito de tudo. E aí na farmácia brigava com a enfermagem brigava com a farmácia. Falei, gente, mas tá bom, enquanto vocês estão brigando, o paciente está sem receber o remédio. O que a gente vai fazer para melhorar? E aí foi bem legal. E aí minha equipe, na época, era Qualidade e Educação, ficaram super empolgadas, a gente mandou para congresso. Era a nossa primeira experiência, mas teve bons resultados. E aí a gente começou a fazer outros projetos, né? Porque no Lean a gente vê, né, Flá, que começa desde o planejamento estratégico, mas ele também pode começar por pequenos projetos, né? O Lean é simples. As pessoas ficam criando um monstro, mas na verdade o Lean é para ser simples, ele é para ser prático. E aí esse é um exemplo que começou pequenininho e foi aumentando, e tem exemplos que a gente começa da alta direção, quando a alta direção entende e quer, né? E é bem interessante isso que você está colocando, Lu, porque realmente, né, o Lean, ele é simples, ele começa pequeno, e agora você falando aí do projeto da farmácia me fez lembrar de um projeto que, nossa, me diverti a beça. Primeiro eu fiquei bem contrariada, que foi um dos projetos de formação, né, na minha jornada aí até hoje, né, estou em formação, mas um projeto que me marcou muito a minha formação foi a questão de devolução na farmácia, né? E é muito interessante porque quando você começa a conviver com as pessoas que fazem o trabalho, você começa a compreender como elas pensam o trabalho, né? E eu acho que quando você começa pequeno, isso é um gatilho muito interessante de como as pessoas percebem que elas podem fazer diferente. E que esse diferente, ele vai sair da zona de conforto, mas isso vai potencializar o que ele tem de bom e ele vai ter um comprometimento emocional com o trabalho. E aí é onde a gente percebe que as transformações são geradas. Então, a gente ficou aí vários meses discutindo, eu brinco, né, a morte da bezerra em relação ao atraso do medicamento, e na verdade o problema era o atraso de medicamento? Não. Né? Na verdade não era nem o atraso, a devolução. O problema era a devolução? Não. E aí você aprender a fazer perguntas, né? Conta um pouquinho disso, Lu, porque a gente tinha dificuldade de fazer a pergunta correta para entender qual era o trabalho. Como que foi isso para você nessa jornada? Então, enquanto líder, eu sempre fui muito objetiva. Então, perguntava, eu respondia. Do que eu faço? Faz assim, faz assim. Então, as pessoas ficavam ludependentes.
Então, elas iam lá para saber o que era para fazer. E aí, quando eu comecei a estudar o Lean, eu sempre falo que a minha primeira grande transformação foi aprender a fazer perguntas do que dar respostas. É treino também, né? Porque às vezes uma coisa que resolveria rapidamente, eu falo, e o que você pensou? O que você já tentou? Por que você quer fazer isso? Quem você convidou para pensar isso com você, né? Para estimular a equipe multi. E aí, isso é treino. E aí, ensinar isso para as lideranças foi outro desafio. Porque elas falavam para mim, mas para você é tão simples fazer pergunta, eu não é? Não, gente, eu tenho que pensar, porque senão eu dou a resposta. Então, vocês também precisam pensar. Todo problema a gente vai fazer. Não, que é urgente, a gente resolve. Eu não vou deixar um negócio que eu tô te ensinando a fazer pergunta. Mas, na maioria das vezes, eles já vinham com 3 opções. Ah, já pensei nisso, já pensei nisso, já pensei nisso. Porque antes, quando eles estavam falando, eu falava, não, isso aí eu já fiz, não deu certo. Ah, mas eu tive uma ideia. Não, isso aí eu nossa, isso aí eu já fiz em outro hospital, não deu certo. Eu não esperava as pessoas nem concluir que elas iam falar. Então, aí, como eu treinei ouvir e eu treinei fazer perguntas, eles mesmos falam e eles mesmos dão a resposta. Aí eu falo, e aí você falou o que mesmo? Ah, eu já dei a resposta, né? Já. E é pra fazer isso? E é bem interessante, porque eu tô virando naftalina, né? Lembrei de uma outra coisa de um tempo no nosso processo formativo, né? Então, quando a gente, né, no grupo especial de treinamento, né, no programa especial de treinamento, né, com a professora Mara, foi um momento que me recorda muito a mente sempre essa questão da pedagogia da pergunta, né, que ela trazia muito isso junto aí ao Paulo Freire, né, com todo esse conhecimento em relação a questionar, e era muito interessante. Eu não sei se você lembra de uma prática que ela deu pra gente, que ela colocou uma bola transparente no meio de uma mesa. A gente estava, acho que era 8 meninas, né, todas jovens ali, e ela pediu para cada um falar um pouquinho do referencial, né, para si. E eu, né, lógico, naquela velocidade, como você falou, já querendo dar todas as respostas, pensei, não, o que ela quer que todo mundo olhe uma bola? Porque vai ser redonda, igual e transparente de qualquer lugar que você olhe. E como é interessante a hora que a gente começa a ouvir as pessoas, né? Porque cada um tem um referencial de si e cada um traz a sua contribuição, né? Então, aquela frase que a gente coloca sempre no nosso curso do Lao Tzu, né? Então, sempre, né, vá com as pessoas, viva com as pessoas, aprenda com elas, comecem pelo que elas sabem e construa com aquilo que elas têm, né? Então, partir desse referencial, né, de que as pessoas têm muito a contribuir. E quem é especialista do trabalho? É aquele que executa, né? Então, no meio dessa jornada de transformação, né, quando a gente está como ator, né, essa influência ela flui muito melhor do que quando a gente está aí de um mediador externo, né? Então, entender que essa capacidade de transformação, ele tem que ser com as pessoas que vivem o trabalho, né? Então, esse é um ponto aí que me fez recordar. Me conta aí um ponto que te recorda aí dessa questão de aprendizado e desenvolvimento. Eu sou muito prática, né? Então, meu negócio é aprender fazendo. Então, quanto mais dinâmico for, para mim, eu acho que as pessoas entendem mais. E gozado que eu odiava esse negócio de dinâmica, né? Vamos ficar em pé. Nossa, eu falava, pra que ficar em pé? Nossa. Não, a gente não faz isso no nosso curso. Abraça uma árvore, abraça o coleguinha. A gente não faz isso. Mas eram uns negócios que eu falava, mas qual que é o objetivo? Porque a frase que todo mundo fala que é minha, mas não é, quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então eu ficava, mas vai fazer essa dinâmica pra quê? O negócio da Mara da bola. A gente ficava olhando pra bola, o que ela quer com a bola? E hoje eu entendo que precisa fazer sentido para as pessoas. Então, para ensinar as pessoas, eu preciso ver o que elas já sabem para a gente contribuir. A gente está no nosso 10º curso de liderança, vai começar o 11º. Cada curso é de um jeito. Se a gente comparar, não é igual. Ah, mas vocês não têm um trabalho padronizado? A gente tem. Só que cada aluno traz uma vivência, cada aluno tem uma expectativa. E aí a gente tem moldado isso à necessidade deles, né? Então, eu acho que essa é importante no desenvolvimento de pessoas, na educação. É moldar para a necessidade deles.
Esse negócio de auditório, cheio de gente, para falar de parada cardiorrespiratória, a gente não acredita, né? Melhor você pegar 5 pessoas e ensinar a fazer, vai ser mais prático. Identificar as pessoas de referência, isso a gente é bem ruim de fazer, assim. A gente só valoriza o ruim, não valoriza o bom. Então, tem sempre algum técnico de enfermagem, algum enfermeiro que é muito bom na parada. E por que ele não ensina a equipe? Por que ele não traz a discussão, né, para a equipe médica, para fisioterapia, para enfermagem como um todo? Porque ele, nessa hora, é muito bom. A gente tem muita dificuldade nisso. E a gente fala isso nos cursos, as pessoas ficam olhando pra gente com uma cara de, como assim, né? Como que um técnico vai falar com o médico? Mas são modelos de aprendizagem que a gente acredita, né? Que a gente acredita que vai fazendo e vai aprendendo. Conseguir fazer esse fluxo de aprendizado, né? Aprender a aprender sempre, né? E o desafio, às vezes, é desvaziar de si para poder caber mais um pouquinho, né? Então, acho que você traz aí dos nossos cursos, é muito interessante. Quem participou aí pode contribuir aí e colocar seu comentário, mas é bem interessante porque realmente, né, cada curso nos ensina muita coisa, né, porque uma coisa que pra gente, à medida que a gente vai ganhando uma maturidade com o trabalho, a gente vai tendo aí um tempo de experiência, né, que nem como você mesmo diz, né, a gente consegue, hoje a gente está numa função um pouco diferente de outras pessoas, porque nós erramos mais nessa atividade, né, e isso nos torna a gente um pouquinho experiente, mas isso não traz uma hierarquia de conhecimento, né? Isso traz uma hierarquia talvez de perguntas, né? De como a gente consegue elaborar algumas perguntas para entender como as pessoas estão se desenvolvendo e como elas vão influenciar outras pessoas, né? Para que isso possa, essa questão da jornada, né? Então, acho que essa é uma palavra que eu acho que quando a gente fala da filosofia Lean, ela integra muito, né? Porque eu acho que não tem um começo, meio e fim, né? Acho que vão ter vários começos, vários meios e vários fins, né? Dentro dessa jornada de transformação, né? E aí essa questão do aprender fazendo, né? Sempre começar pequeno, né? De forma que consolide aquele conhecimento e a hora que as pessoas veem valor, né? Então, um outro princípio, né, do Lean é a questão do propósito alinhado ao valor para o cliente, né? No nosso caso aí, na saúde, ao paciente, né? E é muito interessante, né? Quando a gente começa a falar de valor, a gente vê hoje a sociedade, seja científica, a comunidade aí de saúde, falando de experiência de paciente, de valor. O que será, né? Se a gente fosse parar e pensar o que é valor para esse paciente, né? Como que a gente está olhando, né? Será que a gente está tratando os nossos pacientes como a gente trata os nossos profissionais, né? Que a gente chega com conteúdo pronto? Fala um pouquinho sobre isso, Lu. Então, a gente tem muita dificuldade de perguntar para o paciente o que ele quer, porque a gente tem até medo da resposta, né? Então, a gente fala muito de experiência do paciente, fala muito, mas de fato a gente não pergunta para ele o que ele quer. Eu trabalhei numa instituição que a gente fez o conselho consultivo de pacientes. E as demandas que eles traziam eram muito diferentes das que a gente levava. Porque a demanda deles era do dia a dia, era para facilitar o dia a dia. E a gente queria grandes coisas, grandes transformações, né? Então, a gente tem muita dificuldade de ouvir o paciente. A gente tem muita dificuldade de combinar com ele o tratamento dele, plano terapêutico, os cuidados, porque se a gente falar muito, ele vai cobrar. E nem todos os profissionais estão preparados para isso. Eu lembro uma vez que o enfermeiro trouxe, eu tive uma ideia. Eu falei, me conta, vamos fazer a agenda do paciente. Eu falei, não, acho bem legal isso, me conta mais. Aí ele falou, então, a gente põe lá 15 horas, antibiótico, 16 horas, tomografia. Aí eu olhei para ele e falei, você está preparado? Porque 15 horas ele vai querer o antibiótico. Não adianta você falar que a farmácia não trouxe, que o médico não prescreveu, porque o paciente ele vai estar focado nessa agenda, nesse combinado. Eu falei, e a equipe, tá? Você perguntou para a equipe? E aí, quando ele levou para a equipe ficou apavorada. Você tá louco? Se falar, eles vão cobrar. Porque a expectativa do paciente está muito ligada a tempo, né? Então, tempo de ser atendido, tempo para ter alta, tempo para operar.
Ele quer ir no pronto-socorro e ser atendido. Ele não, como diz você, ele não quer ver o enfermeiro que vai classificar, ele quer ver o médico. De preferência na sala de medicação, que vai tirar a dor dele, que vai tirar o motivo que levou ele para o pronto-socorro, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem bastante ainda a caminhar com a experiência do paciente. Porque quando a gente é paciente, a gente dá bastante trabalho. Quando a gente é acompanhante, então, é um negócio intenso. Porque a gente, teoricamente, sabe as coisas e a gente cobra mais. E aí a gente já é rotulado, né? Como fulano dá trabalho, paciente do tal leito dá trabalho. Mas eu acho que esse é o caminho para a segurança do paciente. Quanto mais a gente envolver o paciente, melhor é. João Pedro é meu filho, quando tinha 5 anos, ele ficou 15 dias internado. Até ele já identificava os erros de medicação. Teve um dia que eu estava cortando a comida e ele falou para a moça, esse não é meu remédio. Ela falou, é sim. Ele falou, esse não é meu remédio é de outra cor. E aí ela foi no posto, voltou e falou, João Pedro, você tem razão, eu não coloquei o antibiótico, só tava a bureta com soro. Então, quanto mais a gente envolver o paciente, mais a gente vai ter segurança no paciente. Mas para isso, a gente precisa cuidar da equipe. A gente precisa dar esses recursos para a equipe entender qual que é o papel dela, o que é valor para o paciente. E a gente também fica muito focado na tarefa e não envolver, em saber o que de fato acontece, que a entrega é para o paciente. É piegas pensar que é você ou sua mãe. Não é, porque se fosse sua mãe ou se fosse seu pai, você ia fazer diferente, não ia? Então, por que você não faz diferente para todo mundo? Uhum. Eu acredito que a gente tem que tratar todos os pacientes iguais, independente da religião, independente do convênio, independente de qualquer coisa. Paciente é paciente, a gente tem que tratar ele da melhor maneira possível. Senão não faz sentido, né? A gente escolher a saúde, escolher transformar a vida dos pacientes se a gente não fizer o melhor por ele. Porque se a gente perguntar qual é o problema, né, que nós estamos tentando resolver, né, quando o paciente chega, né, cada um quer ter uma experiência mais breve e sair o quanto antes da nossa presença, né? E assim a gente também, enquanto, né? E profissionais aí que use o sistema de saúde, seja ele na sua dimensão, né? Então, esses são elementos aí muito importantes. Muito bom, obrigada pela contribuição. E aí, isso vem muito com o Lean, né, Flávia? Porque o Lean pensa nisso, pensa no paciente, pensa no valor para o paciente. Então, às vezes, o valor para a instituição é financeiro, ok, mas vai ter impacto no paciente. Então, o valor do paciente tem que sempre ser considerado, né? Não que a gente não entenda que tem que ter sustentabilidade financeira, mas como a gente vai fazer isso para não causar dano para o paciente, né? Que o primeiro princípio é não causar dano para o paciente, porque, como eu disse no começo, o hospital é o lugar mais perigoso do mundo. E eu acho que o Lean faz a gente pensar muito nisso, em desperdício, em como desenvolver as pessoas. No curso de liderança a gente fala muito, né? Que quanto maior o cargo, maior a nossa responsabilidade em desenvolver pessoas. Uhum. Porque o desenvolvimento de pessoas também é no dia a dia, né? Não é ter um programa formal de aula. Não, é no dia a dia. Como você ensina a resolver aquele problema, como você ensina a dar um feedback, como você ensina a dar autonomia para resolver pequenos problemas. Então, tudo isso é uma construção, né? O que me frustra no Lean não é no Lean, é nas pessoas, né? Na verdade, é a manutenção, né? A sustentabilidade. Às vezes a gente vê projetos lindos com resultados fantásticos, mas que as pessoas não compraram a ideia, ou o gestor não comprou a ideia, e aí se perde. E aí todo um trabalho que se perde. Então, você já viveu isso, eu já vivi isso, a gente vê isso em muitas instituições, aí começa a falar mal do Lean. O problema não está no Lean. O problema está em como que a gente vai sustentar isso, né? Porque a melhoria, a gente fala do mato alto. Quando o mato está alto, a gente vem, corta, mostra resultado, mas depois tem que ter essa estabilidade. Eu acho que o grande desafio das instituições hoje é essa estabilidade. Porque melhorar, você melhora rápido, mas você piora na mesma velocidade ou mais ainda, né? E aí, onde vem o desafio do sistema de gestão, né? Então, que foi um aprendizado que eu tive
né, muito interessante, porque no começo, que eu estava estudando sobre a filosofia, conhecendo, eu tive o contato lá em 2003, se eu não me engano, não, 2007, 2008, mais ou menos, quando uma organização foi acreditada e eu pude participar, que foi onde eu ouvi falar sobre o que era Lean. E aí, a partir de então, eu comecei a ser curiosa e comecei a estudar. Em 2013 mesmo que veio essa questão de compreender, porque é aquela história, né? Enquanto a gente fica na teoria, né? A teoria é linda, mas na hora que você coloca na prática, a gente não considera as chuvas, os morros, os desafios que tem aí do dia a dia. E você trazendo isso é muito interessante, porque a minha grande crítica era trabalhar o Lean por projetos. Né? Eu tinha uma crítica muito pesada com isso, né? Acho que até quando a gente começou a discutir a parceria, eu falava, não, projeto não, tem que ser filosofia, as pessoas têm que compreender, porque eu tenho esse lado reflexivo, filosófico aí, que de vez em quando você me puxa, né, no cordãozinho aí pra terra, né? Mas foi interessante o aprendizado, porque você ter esse, não sei se seria um termômetro, mas você conseguir partir de um projeto, conseguir criar capacidades para que essas questões venham sustentadas. E, normalmente, essas capacidades iniciam pela essa estrutura de gestão. Porque senão é bem o que a gente vê muito isso, né? As pessoas vão, colocam projetos, os projetos, as ferramentas trazem excelentes, o uso dessas ferramentas pelos profissionais trazem grandes resultados, né? Inclusive econômico-financeiro, muito mais às vezes econômico, né? O financeiro nem tanto, mas o econômico traz de uma maneira aí que salta aos olhos dos gestores de uma maneira geral, aí principalmente dos altos executivos, mas que quando na verdade, né, se a gente não compreender, né, que o que nós estamos fazendo aqui enquanto, né, tem as perguntas aí base do sistema da casa, né, do Lean Transformation aí pelo Instituto Lean que eles trazem. Então assim, o que eu faço aqui enquanto organização? Qual é o trabalho a ser feito? Isso a gente vê que não tem grandes desafios. A gente, enquanto profissional de saúde, sabe o trabalho a ser feito, né? Agora, quais são as capacidades que nós temos para esse trabalho ser feito? E como que a gente tem um sistema de gestão estruturado que organize isso? E o aprendizado que a gente vem tendo nos nossos cursos, para mim tem amadurecido muito, é isso, né? Então, eu tenho que começar pequeno, começo por um projeto para as pessoas compreenderem o que faz, e é importante sempre ter o próximo passo e uma pessoa que tem uma orientação para caminhar junto com a equipe, né? Então, isso é um ponto bem interessante, porque realmente, à medida que os projetos sobem, eles descem na mesma velocidade. E é triste, né? Porque você vê, tinha bons resultados e se perde. Era de quando tinha Lean. Gente, como assim de quando tinha Lean, né? Lean não é para ser temporal, assim, não é para ser naquele período do ano, é para ser um jeito de pensar, perceber, pensar e agir, né, que a gente fala bastante, mas o Lean é para ser diferente, não é para... E aí eu fico triste, assim, quando se perde, mas hoje eu entendo que depende das pessoas mesmo, né, depende de como vai cobrar, como vai conduzir, porque também precisa ter cobrança, né, as pessoas têm muita dificuldade com prazo, tem muita dificuldade em definir disciplina. Quem é o responsável, papéis e responsabilidades. É verdade. E disciplina, né? Então, aí todo mundo faz, mas ninguém faz. Aí coloca lá, todo mundo. Mas todo mundo quem? Qual o nome da pessoa que vai fazer isso? Enquanto não tiver nome, as pessoas não fazem. Se não tiver prazo, as pessoas não fazem. E aí eu vejo que muitos se perdem nisso, né? E nas instituições que eu trabalhei, em outras instituições, eu vejo a mesma realidade. Aí começa muito empenhado com o Lean, só fala de Lean e de repente o Lean morre. Porque o gestor saiu, ou porque a pessoa que falava mais disso saiu, e aí a gente não pode ficar dependendo das pessoas, né? A gente tem que transformar o jeito de pensar, né? Porque o Lean dá para usar até na vida pessoal, né, Flá? É verdade. Verdade. Tem um roxinho na minha vida, né? É muito interessante, porque o maior desafio, né, do pensamento, primeiro é você trabalhar com essa questão da transformação do mindset, né? Porque a gente está o tempo todo, né, que é o jeito de pensar, né? Vamos corrigir aqui o uso das palavras em inglês, que a gente teve um aprendizado bem interessante em usar palavras em inglês. Nós vamos trazer para o português, né? Então, como que é essa maneira de pensar? É muito interessante porque
a gente busca muito as coisas para fora, né? Então, quando a gente começa a falar sobre resolver problemas, a gente arruma um monte, eu brinco, né? O problema é meu, já que ele é meu, eu coloco em quem eu quiser, né? E a gente vê isso muito acontecendo, e eu passei por essa experiência, né? Então, por vários pontos na jornada profissional que eu fui aí alterando as minhas rotas, sempre o problema estava no outro, sempre estava fora. E a hora que eu parei de olhar para fora e comecei a vivenciar com a filosofia Lean, esse olhar para dentro, o que eu poderia ser melhor e como que eu vou usar esse momento como oportunidade, né? Porque é muito bonito a gente falar, né? Mas a gente viver e a gente estar em pleno turbilhão, falando, não, agora vamos ser Lean, né? Vamos pensar como oportunidade. Problema é bom, né? Que eu brinquei, a gente brinca bastante no curso. Não, chamem os problemas são bons. Então, isso tudo me faz arremeter uma primeira pergunta quando a gente fala em querer ser Lean, né? E que foi uma coisa que eu fui discutindo muito, que está bastante em moda, tem muitos livros aí escritos sobre propósito, né? Que é a gente saber o porquê que, né, vamos fazer tal coisa, né? Então, qual é o propósito? E se esse propósito não estiver conectado a um valor, seja um valor pessoal seu, se você está usando a filosofia como uma jornada de vida para o seu autodesenvolvimento, ou seja, dentro de uma organização, né? E às vezes as pessoas falam, na organização não tem um planejamento estratégico, né? Porque a gente já se remete logo a ele. Não, mas não só, porque quando a gente fala de cultura organizacional, a gente tem que entender, assim, qual que é o valor, quais são as crenças que regem aquela organização, né? Então, o propósito, ele tem que estar alinhado a esses valores, né? E aí foi um momento muito interessante, porque isso vai passando uma jornada para você conseguir identificar o que é um propósito, como isso está conectado ao seu valor de vida, para que você tenha coragem de tomar decisões, e essas decisões vão te exigir disciplina, né? E essa é a parte mais tranquila, né? Tanto que eu brinco, os 5 S's, ele tem que ser implementado na vida de todo mundo, porque você saber o que tem que utilizar, senso de utilização, você alocar o que você precisa nos ambientes adequados de forma visual, você manter a limpeza, e depois tem um outro agora que me fugiu aqui, mas o último é a disciplina, de você conseguir garantir que aquela nova rotina instituída, aquele ambiente que você organizou, seja da tua vida, seja do trabalho, é o grande desafio, né? Isso é uma jornada e tanto. E o que você fala que eu pego no seu pé de aproveitar a jornada, né? Não ficar focada no resultado final, mas aprender a comemorar, né, as pequenas coisas. A gente tem muita dificuldade para comemorar, porque a gente sempre quer o grande, ou sempre quer isso, ou quer aquilo, e a gente, na vida pessoal, a gente também precisa se policiar nisso, né? De comemorar as pequenas conquistas e de ser grato, os né? aniversários. Os aniversários, os números de alunos, tudo para mim é motivo de comemorar, mas é porque a gente precisa ter gratidão, né? Pelas coisas. Sim. E gratidão também é treino. Se a gente não é grata, a gente já não vê mais as coisas boas, né? A gente só fica focando no que é ruim. E aí, na gestão, isso mata o gestor, porque ele fica focando no funcionário ruim, na conduta ruim, não sei o que ruim, e aí ele se acha ruim. Paciente. E aí ele vive só no ruim. Só buscando o que é ruim. E aí, pra gente, isso é problema, e problema é pra ser bom. Então, escuta o que o paciente está reclamando, resolve e depois comemora que resolveu. Né? Desenvolva aquela pessoa que quer ser desenvolvida e depois comemore com ela essa mudança que ela teve. Porque quem não quer mudar, não vai mudar. A gente não muda ninguém. As pessoas que mudam de dentro para fora, que é o que você falou, e por isso que a gente escolheu o Kairu, porque as mudanças acontecem de dentro para fora, não eu não consigo mudar ninguém, nem marido, nem filho, nem nada. Então as pessoas falam, quando casar, fulano não vai mudar, então nem casa. Não crie expectativa. Porque não vai dar certo, porque as pessoas mudam se elas quiserem, né? E você falando me faz aí reviver um dos nossos mandamentos do Kairu, né? Então, quando a gente pega os nossos mandamentos, né? Essa questão do caminho, né? De aproveitar o caminho, né? Primeiro vem a gente ser protagonista, né?
sendo protagonista, como que a gente está aberto a mudanças. Então, como que a gente recebe esse problema de uma maneira que são oportunidades. E aí, com entusiasmo e otimismo, né? Por isso que problema ele se torna bom, a hora quando você olha ele como uma oportunidade. Porque culturalmente, quando a gente fala a palavra problema, é algo que é batata quente, né? A gente quer se livrar dele. A questão da ética e da honestidade, né? São valores, são mandamentos aí que pra gente são, né, inegociáveis, né? Essa questão da gente ser humilde, né, para ensinar e muito mais ainda para aprender e aproveitar o caminho, né? E o erro, uma oportunidade valiosa, né? Que é onde a gente começa a aprender sempre, né? Então, a hora que a gente consegue olhar o erro, encarar como uma oportunidade, falar, vamos melhorar para não repetir ele novamente, né? Porque quando a gente vê dentro das realidades das organizações e muitas vezes na realidade da nossa vida, a gente está errando todo dia a mesma coisa, né? E como que a gente consegue perceber e tirar isso de uma maneira que a gente, né, faça novos erros, né? E não continue nos mesmos erros, né? É um grande desafio. Teve um dia num curso que você falou que nem todo, acho que era dia 3, nem toda 3 dava resultado. Tinha 3 que dava aprendizado, né? Aí aquele dia eu fiquei olhando pra você e pensando, ai gente, mas é muito triste, né? Você fazer um A3 inteiro pra só gerar aprendizado? Uma pessoa que é focada em resultados. Mas depois eu fiquei pensando, não, mas é ver que aquele jeito não deu certo. E como a gente pode aprender pra não cometer os mesmos erros, né? Então, às vezes dá muito trabalho, mas não deu certo. E aí, porque a gente não envolveu as pessoas certas, ou porque a gente não tinha um porquê, não sabia como fazer. Então, aquele dia que você falou, eu fiquei bem pensando, porque eu, como quero só resultado, quero logo 50%, 100% de tudo, mas tem projetos no link que a gente vai só aprender, né? Então, isso tem que ficar claro, porque às vezes as pessoas se frustram porque, mas o meu projeto não deu um resultado tão bom assim. Então, mas por que não deu? O que você aprendeu com isso para nos outros fazer de forma diferente, né? Então, quando a gente fala que o erro é um aprendizado valioso, viver isso, claro que dói, né? Mas sim, é um aprendizado. Sim. Então, por isso que é treino. Tem dia que não vai dar certo e aí o que a gente aprende com aquilo? Agora, você falando, até me veio eu fiquei pensando numa pergunta aqui, né? Por que será, né, que nós, seja enquanto na vida, enquanto organização, por que a gente não coloca o aprendizado como meta, né? Não tem, você vai lá estabelecendo o objetivo, você quer fazer, você coloca de tudo, né? Grandes transformações. O que será, né? Bem curioso, né? E dá um tema para um próximo A3. Pra gente buscar aí junto as pessoas, né? Entender isso. É muito interessante, né? E a gente sempre... Você já foi enfermeira de educação continuada. E verdade. Aí, quando a gente fazia parceria, a gente ia cheia de ideia e o povo ficava olhando pra gente. Quase morria. O que elas estão inventando agora? Porque fica essa coisa do aprendizado convencional, né? De ter que dar aula, ter que dar pré-teste, pós-teste. E a gente nunca acreditou nisso, né? E agora menos ainda, porque as pessoas só replicam os resultados que a gente quer ouvir. E aí não mede o aprendizado, né? E a gente conseguir ter um ambiente de segurança psicológica para que as pessoas possam se posicionar, que não sabem, que precisam de ajuda. Eu falo isso porque esse é o aprendizado da minha jornada, né? Porque normalmente a gente, né, para assumir essa vulnerabilidade, né? Então é uma coisa muito difícil. E quando a gente está dentro do ambiente organizacional, acho que isso traz um peso, né? Aí maior, não sei, mas me parece que é um peso maior, e as pessoas, elas não se sentem à vontade, né? Porque se você chegar num projeto, numa alta administração e falar assim, olha, aqueles 300 mil eu não consegui, mas eu aprendi que não dá para fazer desse jeito, né? É difícil, né? Eu talvez conheça uma pessoa que eu admiro muito, que talvez tenha um pensamento diferente e que coloque umas 500 perguntas em cima disso, mas normalmente a maioria, né, das organizações, dentro dessas estruturas de gestão, né, vai falar, nossa, você não teve resultado, né? E é muito interessante, porque você trouxe o papéis e responsabilidades junto disso, e é muito bacana, porque nessa experiência nossa dessa jornada aí da liderança Lean, as pessoas chegam a uma determinada posição por competência técnica, muitas vezes, né? As pessoas são muito boas tecnicamente, e eu falo porque eu fiz parte dessa jornada também,
à medida que eu fui aí tendo vários cargos, várias atividades, porque eu me destacava muito tecnicamente, e quando, na verdade, o papel do líder, conta aí, Lu, não está muito voltado, né, a essa questão, né, que tem a questão lá, né, que você traz que a gente contrata por competências e demite por outros motivos, né? Contrata pelo currículo e demite por competência, né, demite porque as pessoas não entregam aquilo que a gente espera, elas até têm um currículo, têm várias pós-graduações, mas não tem o engajamento que a gente precisa, não tem a liderança que a gente precisa. E na área da saúde, todo mundo fala para mim, não é só na área da saúde, mas eu posso falar da área da saúde. Sim. As pessoas são promovidas porque elas são boas naquilo que elas fazem, mas elas não são capacitadas pro nível acima, né? Então, se fosse videogame, elas tinham que morrer várias vezes para dar conta de passar, para dar conta de passar o chefão. E é isso que acontece na liderança, né? É muito, muito esforço. E se elas fossem capacitadas, isso seria menor espaço de tempo com mais resultado, né? Então, elas precisam ficar descobrindo, errando, aprendendo, né? E a liderança, que a gente fala muito, é sobre influenciar pessoas, né? As pessoas têm que estar encantadas com a gente, elas têm que estar influenciadas para fazer a liderança. Um bom líder, ele tem a equipe junto, ele não precisa ficar mandando, ele não precisa ficar direcionando, né? E quanto mais mista for a equipe, quanto mais competências distintas tiver, melhor é. Que a gente consegue explorar melhor isso, né? Mas a gente também sabe que ninguém quer contratar alguém que saiba mais do que eu, porque vai tomar o meu lugar, né? Então, tem algumas coisas na área da saúde que é muito assim. Eu adoro contratar gente que sabe mais que eu vai fazer, eu nem vou me preocupar com isso, eu ainda vou aprender com isso. Né? Mas é difícil quem tenha essa maturidade, né? No pensar, né? Para aceitar isso, né? Que eu vou contratar alguém e ela vai fazer e deixa ela fazer, que bom, e eu vou fazer outra coisa. E você toca numa coisa que é importante, né? Porque às vezes a gente pode ter muito conhecimento numa área, mas a gente não vai ter em todas, né? Então, essa distribuição, esse complemento é o que enriquece, né? Então, às vezes a gente olha por um lado da pessoa, por um lado da competência dela e entende que ela vai trazer, né? Sempre as coisas vão se complementar, né? Eu acho que essa maturidade, né? Em conseguir olhar e desenvolver, né? E é aquela história do mestre e do aprendiz, né? A gente sempre, quando está orientando alguém, a gente quer que as pessoas superem a gente, que as pessoas sejam melhor que a gente, que as pessoas se destaquem, que cresçam, que criem asas e que voem, né? Muito mais longe, né? Do que ficar ali no nosso cantinho, né? Quando a gente é mãe, a gente aprende isso, né? Às vezes a gente tem meio dificuldade, né, particularmente, né, porque você cria o filho, você quer o filho que eternamente o seu bebê, né, e quando na verdade não, ele vai criar asas, ele vai voar e a gente tem que aprender a apreciar o voo sem ter a dor de barriga, que ele vai cair, ele vai machucar, ele vai voltar. Eu acho que esse processo de educação a gente não acelera, né, então uma das coisas, né, que é muito interessante, tem um trabalho aí fantástico feito por um grupo de especialistas aí mundial no Lean, que trouxeram aí quais são os 5 passos aí para acelerar uma transformação Lean. E às vezes eu fico pensando, né, que ok, a gente pode, muitas coisas a gente pode acelerar essa motivação dessa transformação, mas depois que eu passei por um estágio aí, por um grupo de maternidade, foi bem interessante, porque eu comecei a fazer uma seguinte referência, né, a gestação, ela dura 9 meses. A gente consegue acelerar ela? Não. Vai ter coisas que pode ser, você consegue trazer uma qualidade para o processo, né? Mas você não consegue colocar velocidade naquilo que precisa ser feito no seu tempo, né? E eu acho que administrar essa ansiedade quando a gente está numa instituição em transformação foi um aprendizado que eu tive muito grande. Porque aí você tem que deixar, fala dos 9 meses pela gestação, mas aí cada instituição vai ter sua velocidade, vai ser seu tempo. Em média se fala numa transformação em 10 anos. Esse estudo ele trouxe aí para 5 anos com essas questões, mas tem 5 anos. Tem um tempo a ser vivido, tem um tempo que as pessoas precisam experimentar, conhecer, para elas criarem essas habilidades e essas capacidades
habilidades que vão além da tarefa do trabalho, né? É uma parte que muitos falam aí sobre a inteligência emocional, mas como a gente consegue, né, realmente envolver e engajar as pessoas. Para a gente ir caminhando para o fim, diga aí, Lu, que mensagem você gostaria de deixar aqui para essa turma aí que está nos ouvindo? Então, o que eu penso é que a gente tem que todo dia acordar para ser uma pessoa melhor, né? E o meu propósito de vida é iluminar o que há de melhor nas pessoas. E isso precisa de treino, né? Precisa de disciplina. Então, não é fácil fazer as transformações que a gente gostaria ou as mudanças que a gente gostaria em um curto espaço de tempo. Mas elas precisam ser todo dia cultivadas, né? Molhadas lá, regadas. E as coisas vão acontecendo, né? Então, quando a gente fala de transformar a saúde, parece que a gente é meio louca, né? Mas se a gente transformar um hospital, se a gente transformar uma unidade de internação, aqueles pacientes que estão naquela unidade de internação já vão ser mais cuidados, né? A segurança dele vai estar garantida, a qualidade. Então, transformar a área da saúde, claro que a gente gostaria que fosse no mundo todo, mas a gente vai mudando o que a gente consegue. Então, as pessoas que são alcançadas pela gente, a gente desafia isso, né? E a gente nos conte, fala qual é o seu desafio, porque se eu quiser internar, eu quero ir no seu hospital, para criar essa referência, né? De que é importante isso para as pessoas, né? E você? Muito bom, meu propósito de vida, você falou, eu falei, nossa, eu fiquei pensando no meu. Não, na verdade, o meu propósito é eu viver, né, essa existência aí na máxima potência, né, seja física, mental, espiritual, e com um tempero, né, de muito amor, de muita leveza, né, então é algo que eu tenho buscado, e numa jornada com pessoas, né? Porque os relacionamentos, eles são importantes, a gente precisa se relacionar o tempo todo, né? Seja com o cachorrinho, com o gatinho, com a outra pessoa, seja com as coisas que nós temos, com as coisas que nós deixamos. Então, essa leveza no viver, esse aprender, né? Tô colocando aí na minha jornada, né, de comemoração, né, vou aproveitar o caminho, tô aprendendo, vou chegar lá, ainda é algo que, né, a régua de exigência é alta, mas eu acho que é esse sonho mesmo da transformação de saúde para que as pessoas que precisem, seja ela qual for, né, elas consigam ter aí uma qualidade, e não é uma qualidade extraordinária que a tecnologia traz, é uma qualidade de ter alguém que está olhando para a dor e para a necessidade daquela pessoa. Então, a gente, no meio de tanta tecnologia, no meio de tantos desafios que essa sociedade moderna vem nos trazendo, a todo momento ela remete a gente voltar para a simplicidade, a gente voltar em olhar no olho, tanto que essa história de câmera, microfone, pessoal, eu ainda não acostumei. Não é a minha praia, eu acho que é um recurso incrível, que leva a mensagem muito mais longe do que só o presencial, mas que o presencial, ele traz um contato inexplicável, que nenhuma câmera, que nenhum microfone, que nada vai captar, que é o que a gente sente, é a emoção do que a gente vive, é o que a gente aprende com o outro, né? Então, esse é um pouquinho aí que a gente deixa para as pessoas aí ouvirem. Então, gente, a proposta é a gente ter um KairoCast a cada 15 dias. E aí, no YouTube, vocês podem comentar, sugerir convidados. A gente já tem aí alguns convidados em mente. Mas a ideia é que eles venham e conversem com a gente, conte as dificuldades, assim como nós fizemos, né? Nem tudo é fácil, é muito treino, mas a gente hoje já treinou aqui falar. Porque... Consigo nem olhar aqui pra essa câmerazinha. Mas é treino e a gente vai treinando e vai conseguindo. Então, deixe seu comentário, converse com a gente, procure a gente nas redes sociais. E a gente está aqui para aprender juntos, para se divertir, isso que é importante para a gente, tá bom? Até o próximo. Até o próximo.